Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Facebook da Inteligência Marketing. Aqui nessa sala, eu e o Dani, né? E remotos aí estão o Felipe Tum, nosso redator, Fê, Léo, nosso videomaker, Guilherme Lima, nosso social media, faz a parte toda de conteúdos, principalmente as artes, né? Ele é designer. A nossa social media também cuida bastante das estratégias, né? Carol. E a nossa administrativo, a nossa, eu digo assim, que é a nossa prata da casa, né? A nossa grande harmonizadora de todo o processo, Fernanda Santos. Tudo bem, pessoal? Todos bem? Tudo certo. A gente pediu para manterem os microfones fechados por enquanto, para a gente começar a conversar com as pessoas que estão acompanhando nossa live hoje. É uma live bem contraída, né? É o nosso happy hour, e, na verdade, a gente vai contar um pouquinho para o mercado a nossa novidade. Eu vou ler um texto aqui rapidinho, introdutório, para contextualizar a nossa conversa, e a gente tem uma horinha aí para bater um papo, e até convido, né, se alguém quiser participar. Vou pedir para o Dani ficar meio de olho aí, de repente alguém mandar alguma mensagem, a gente vai dar um alôzinho para vocês aí também que estão participando, nos assistindo e acompanhando a nossa live. O que eu gostaria de falar, né? Que a gente jamais imaginou vivenciar uma pandemia. Na verdade, talvez Hollywood, né, nos seus filmes, tenha falado disso muitas vezes e a gente sempre assistiu como telespectador, aquela tela grande, o cinema e tal, e a gente se colocava no papel do mocinho, do bandido, mas a gente nunca imaginou como seria viver de verdade, né? E o que faz você se tornar um bandido, você se tornar um herói, você se tornar um mocinho num processo como esse, né? A pandemia tem revelado muitas caras, muitas pessoas, né? As pessoas têm se manifestado, têm aparecido seu gênio, sua personalidade, e a gente tem visto muita caridade, muita coisa boa acontecer, assim como tem visto coisas não tão boas, mas vamos falar só do bom hoje, tá bom? A gente tem que ajustar rapidamente, né? Nesse período aí, a gente teve que se ajustar rapidamente, tanto o nosso modo de trabalho, nosso modo de pensar, nossa rotina, e principalmente, assim, a forma como a gente está inserido na sociedade, qual é o nosso papel como cidadão, como ser humano na sociedade, o que a gente está fazendo nesse planeta, né? E para muitos, esse momento de solidão, ele foi muito tenebroso, ele foi muito doloroso, né? Foi muito difícil. As pessoas começaram a se conectar rapidamente pela internet, como se fosse uma tábua de salvação. Elas começaram a encher suas agendas confortavelmente aí para passar o seu tempo, para se distrair, através de reuniões remotas, através de lives como essa que está acontecendo aqui hoje, né? Enfim, começaram então a viver um mundo muito mais digital, muito mais na tela do que um mundo real, né? Eu até, honestamente, não quero fazer um tipo de plano para o que vem aí, como vai ser o futuro, nem nada, não é essa a nossa pretensão hoje. Mas a gente tentou bastante, né, Dani, através de algumas lives, de alguns debates saudáveis, compartilhar com os nossos seguidores alguns cenários desejáveis para o futuro que vem depois de tudo que a gente está vivendo agora, né? A gente recebeu ao longo desses últimos 60 dias alguns conteúdos muito curiosos, tá? Eles trouxeram um certo alívio para nós, eles trouxeram, né, uma certa tranquilidade assim, e uma visão de um mundo melhor, né? É exatamente aqui que eu gostaria de abrir um parênteses e convidar você que está nos assistindo para refletir comigo, né? Tanto a nossa equipe que está aqui reunida hoje, como é que foi essa pausa para você, né? Como é que você ficou durante esse período? Que na verdade não foi exatamente um momento de estar parado, mas sim de procurar se entender enquanto ser humano, se entender enquanto indivíduo, num planeta com quase 8 bilhões de habitantes, e onde a gente caiu, né, caiu a ficha, a gente percebeu que, embora tenha uma diversidade cultural gigantesca, né, cultural, racial, religiosa, a gente nunca se pareceu tanto entre nós, seres humanos, né, entre humanidade, quanto estamos nos parecendo hoje. Isso aí é um ponto importante, eu quero fazer até um corte aqui, para que a gente pense realmente, somos seres humanos, sim,
indiferente da tecnologia estar tomando uma proporção gigantesca, a gente está cada vez mais percebendo o nosso ser humano. Eu também quero que se reflita também, né, que vocês reflitam com a gente, como o medo da morte também nos tornou ainda mais semelhantes, né? Porque a gente, claro, tem muita questão numérica, né, contabilizada, né? Ah, quantos mortos hoje? 1000 e poucos mortos no Brasil. O Brasil passou a ser a curva da pandemia. Quer dizer, tem tantas notícias que tratam de forma estatística e numérica, mas quando a gente para olhar para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para um parceiro, para o pai de um amigo, e pensa, eu não quero que isso aconteça com ele, é aí que a gente percebe o quanto a gente ainda é humano. Né? Na verdade, a gente não tem como discordar disso, e eu quero só fazer uma retrospectiva, acho que o Dani pode me ajudar. A gente conversou com algumas pessoas legais, assim, durante esse período, né, esses quase 70 dias. A gente conversou com a Lucélia Martins, que é uma terapeuta que tratou da quântica das cores, ela é uma pessoa fantástica, e ela falou da influência das cores na nossa vida, para a gente escolher. Olha, o Dani fez até uma chama azul aqui, protetora, né? Eu vejo aí a equipe toda tá ligada em cores, a gente mudou o nosso olhar para as cores, a gente não deixou a tristeza tomar conta, enfim, nos ajudou muito, ajudou quem acompanhou também a entrevista, porque eu tive esse feedback das pessoas, o estado de espírito muda, assim, de acordo com a cor. A gente conversou com a Luciane Vieira, que eu quero agradecer e mandar um super beijo para a Lu. A Lu é uma pessoa fantástica, aliás, eu adoro conversar com ela. Ela é especialista em compras, né? Ela estudou para comportamento do consumidor. Ela, na verdade, é formada em comunicação na Universidade Federal do Paraná. E é uma pessoa maravilhosa. Eu adoro a Lu. E foi fantástica a nossa conversa, porque ela fez uns exercícios, assim, muito interessantes sobre como nós seremos consumidores daqui para frente, que tipo de consumo nós teremos. Isso foi muito importante até para os nossos clientes, tá? Outra questão, nós recebemos o Marco Aurélio Petrelli, designer, ele foi coordenador do curso de design, né, Dani? Sim. E nessa live foi quem entrevistou ele, foi bem bacana. Sim, e além de professor, ele também está sempre envolvido em causas do design aqui na nossa região, então ele é uma grande referência para nós, tanto alunos quanto profissionais nessa área, e ele, nessa live, ele trouxe muitas explicações para a gente, assim, relacionadas ao design. Exatamente. Ele, na verdade, ele trouxe, inclusive, acho que o Dani também provocou bem nesse momento, a importância do design nessa nova era, né? Nesse momento que nós estamos entrando, porque a gente já sabe que a gente consome pelo design, né? O design nos influencia, o design nos dá toda a ergonomia. O design é muito importante na nossa vida, mas a gente pouco parou para pensar. E o que a gente viu quando o Petrelli esteve com o Daniel conversando é que as empresas usaram o design a seu favor e se reinventaram rapidamente. Né? Tanto o design thinking, que é uma técnica, como produtos novos, né? Foram rapidamente desenvolvidos. Eu também, a gente teve a oportunidade de conversar, daí foi a Carol, né, Carol, que conversou com o Sigmund, ele é PhD em ciência da computação, ele trouxe um cenário de tendências tecnológicas, ele falou muito da inteligência artificial, da internet 5G, e assim, tiveram tantos pontos de convergência na conversa com ele, que a nossa live durou 1 hora só, a gente respeita o horário, mas a vontade era que ficasse muito mais tempo, né, Carol? Depois dele, a gente chamou o professor Hans Peder, daí quem fez a entrevista foi o Felipe, né, Felipe? Foi muito bacana também. O Hans é fantástico, ele é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, ele é super antenado, ele é PhD também, ele é uma pessoa que procura fazer as imersões sempre, né, e olha muito para os sinais, para essas ferramentas que a gente utiliza na propaganda, né? Os sinais são muito importantes na publicidade, na comunicação, enfim. Sinais são tudo. Hoje nós estamos aqui através de uma tela e a gente precisa usar as mãos, usar o olhar, né? Enfim, a gente tem todas as técnicas necessárias para poder se comunicar, é muito importante, mas isso a gente usa também na comunicação da publicidade. E ele veio e falou também dos rituais, que eu achei fantástico essa colocação. Maravilhoso. Né? Os rituais,
tem que manter rituais, os rituais têm que estar acesos, a gente precisa estabelecer esses ritos na nossa vida, indiferente de estarmos assim tão distantes, né, e conectados ao mesmo tempo, mas os rituais são fundamentais. Depois dele, quem veio fazer um reforço, né, Felipe, foi a Dani Rebelo. Ela além de ser uma professora maravilhosa, eu conheço ela há muitos anos, eu tenho um carinho gigantesco por ela. Ela é yogi, ela é good vibe, meditação, e assim, um olhar que ela colocou, embora, né, a publicidade é algo que a gente faz para o mercado, para os outros, ela olhou muito para ela. Como que eu quero consumir agora? O que me preocupa em consumir? Então, assim, ó, conteúdo, que tipo de conteúdo, propósito de marca, se está realmente sendo uma marca que tem propósito ou se está fazendo de conta que tem propósito para fazer né, uma aproximação com o seu mercado, com o seu público, para ganhar seguidores. E até foi fantástico, né, Felipe, a oportunidade que vocês tiveram, depois você vai poder comentar um pouco mais, eu vou deixar vocês em seguida falarem sobre isso. Então, a gente, contextualizando essas entrevistas, a gente acabou fazendo um grande fechamento de uma primeira etapa de lives, porque a gente vai continuar, a gente já decidiu no grupo, na equipe, vamos ter mais lives, tá? Porque é muito gostoso, é maravilhoso saber que vocês também gostam e vão procurar conteúdos que tenham afinidade. A gente não está preocupado com o número, a gente se preocupa com a qualidade do conteúdo. Eu fico feliz de ver os amigos aqui, o Daniel, a Cis da Silva, que está aí nos assistindo, o Rainer, a Nayara, tem outras pessoas que eu acabo não vendo aqui, só pela visualização. Mas a gente chamou uma coach, que é uma pessoa muito fantástica, a Cândida Travenzoli Ferreira. Ela é uma advogada, na verdade, né? Trabalhou na área do direito. E ela escolheu a profissão de coach porque ela sentia muitas barreiras pessoais, né? Ela, encontrando as dificuldades que nós, todos os seres humanos, temos, por exemplo, de se superar, de encontrar uma vida real, um momento presente adequado, de estar em paz consigo mesmo, de estar satisfeito com o que tem, apesar de tudo, né? Nessa busca dela, ela acabou desenvolvendo uma técnica fantástica de trabalho e eu tive a honra de ser impactada pelo trabalho dela junto com outras 12 pessoas. A gente fez um grupo muito heterogêneo e todas as pessoas que fizeram o processo com ela foram impactados e a gente teve uma nova forma de olhar para a vida. Ela realmente fez um resgate, né? Casamentos que estavam ruins, pessoas que estavam desiludidas com a profissão, desmotivadas com a vida. Tinham tantos cenários ali dentro daquele grupo e ela realmente, da forma dela, ela conseguiu cuidar de cada um. Foi fantástico. E a live trouxe um pouquinho disso. Quem teve a oportunidade de acompanhar teve como ver isso, né? Hoje, lógico, a minha expectativa é conversar com vocês, meus players de trabalho, que a gente fala todos os dias, mas a gente não conversa sobre, às vezes, coisas internas, né? A gente fala mais de trabalho do que de nós, o que sentimos, pensamos e o que fizemos com esse período de 70 dias, que é isso que eu quero chegar. E eu vou começar a perguntar isso para o Daniel, porque o Daniel está aqui do meu lado e agora ele vai ter que falar. Primeiro eu falar, eu vou só fazer uma troca do carregador ali, por favor. Isso, me ajuda aí, Dani, por gentileza. Isso, vamos botar aqui. Só para a gente não ficar sem bateria, bem no meio que a gente está ouvindo uma história interessante. Dani, fala para a gente aí, como é que foi os teus 60 dias de uma realidade totalmente hollywoodiana? Cissa, primeiro, boa noite a todos, boa noite, meus amigos, boa noite a todos que estão assistindo aí, tá? Eu sou diretor de criação da Inteligência Marketing, já estou na inteligência faz um tempinho, então eu já acompanhei vários processos da agência, sabe? Vários momentos, né? E agora estou vivendo esse, junto com meus companheiros aí que estão na live. E não dá para falar de mim, só das minhas experiências, sem falar um pouco da realidade, sabe? Eu até fiz algumas anotações aqui para não esquecer de falar, mas a primeira coisa assim, que eu vejo é que, deixa eu chegar mais aqui, é que ninguém ainda é especialista nesse assunto.
como já foi falado ali no comentário, como a Cissa já introduziu, não temos ainda um especialista, não temos alguém que já viveu isso e pode contar para a gente o que fazer nesse momento. Mudou tudo e esse momento, a gente que está vivendo esse momento, que vai fazer a diferença lá no futuro. Somos nós que vamos contar para as pessoas o que aconteceu realmente nesse momento, né? Então, tudo isso, a gente aproveita esse momento, parece, eu não sei como é para vocês, mas eu acabo pensando muito, filosofando muito, principalmente quando o assunto é a minha área, publicidade e o design. Então, eu analisei assim, de uma forma que a gente vivia num momento que a gente estava correndo, 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 uma loucura, a gente não tinha mais tempo para nada, e achava que não tinha mais tempo para nada, e de repente aconteceu esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, fez todo mundo parar, brecar. Todos os planos, todos os planejamentos foram por água abaixo. Eu acredito que não existe alguém que não precisou rever o seu modo de vida daqui a algum tempo. Eu falo tanto para as pessoas quanto para as empresas, né? E falando do Daniel, eu meio quando eu comecei a pensar realmente sobre isso, eu percebi assim, ó, que existem fragmentos, né? Existem fragmentos do Daniel. Existe o Daniel diretor de criação, existe o Daniel designer profissional, existe o Daniel esposo, existe o Daniel filho, existe o Daniel cidadão. Então, são várias versões do Daniel. E todas elas precisaram parar um momento e analisar a situação e ver de que forma poderia fazer para passar por isso de uma vez, sofrendo o mínimo possível, sabe? Que, querendo ou não, uma coisa ou outra a gente acaba perdendo. Mas o que eu faço daí para pensar nesse momento é trazer coisas positivas, pensar em coisas positivas, sabe? Pensa, tipo, não, o Daniel não encara a realidade mundial. Não, eu encaro muito. Eu leio notícias, eu leio principalmente coisas que acontecem na nossa área de comunicação, de design, e, e principalmente quando acontece momentos como esse, de compartilhamento, né, de conhecimento, sempre é bom a gente ver o que está acontecendo aí no mundo, para a gente saber o que falar, mas como que vai ser daqui para frente? Uma coisa que me faz ter esperanças é saber como que vai ser quando acabar isso e eu puder reencontrar meus amigos, quando eu puder sair, quando eu puder vir numa festa na casa da Cissa, quando eu puder dar um abraço na minha mãe, que eu não consigo, não tenho coragem nesse momento. Então, assim, ó, o que me mantém é pensar, tipo, como vai ser bom depois que isso acabar. Mas para isso acontecer, primeiro eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar dos meus amigos, da minha família, para que no futuro, acredito que próximo, eu possa fazer tudo que eu quero, que eu estou pensando hoje. É uma expectativa muito grande. E tudo isso influencia na vida profissional. Não tem mais aquela conversinha que a gente ouvia antigamente. Quando você começar a trabalhar, quando você começar a estudar, você esquece todo o resto e trabalhe, estude. Não, não existe mais isso. Porque hoje em dia a gente está trabalhando em casa, a gente está falando com o pessoal do trabalho, profissionais, às vezes clientes, a gente que trabalha mais na parte interna, e ao mesmo tempo a gente está cuidando do filho, a gente está cuidando do animal de estimação, a gente está atendendo algo que a esposa pede, né? Então virou uma coisa só. Então a gente tem que Fernanda está rindo ali, mas a gente tem que parar e absorver tudo ao mesmo tempo. E essa é a maior loucura que eu vejo, assim, que eu já pensei, absorver tudo de uma vez, porque antes, se a gente, digamos, mudava de um relacionamento, continuava as outras coisas, a gente seguia aquilo ali. Se a gente mudava de emprego, as outras coisas continuavam, mas não, mudou
tudo de uma vez. E a gente precisou parar, se concentrar e ver uma melhor forma de seguir em frente, né? Tem pessoas que levam essa situação muito tranquilamente, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que sofrem, pessoas com ansiedade. Eu não sou especialista para falar sobre isso, mas provavelmente eu tenho um problema, mas eu sei lidar com outro. E tem um problema que a pessoa consegue lidar melhor que eu. E a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, o conselho que eu dou para todo mundo é: pense em coisas positivas, encarem a realidade também, que é importante, mas tentem ver algo bom e tentem imaginar o futuro. Cuidem dos seus familiares, dos seus amigos, e é isso aí. Legal. Beleza, Cícero? Agora você vai entrar aqui. Eu estava aqui do seu lado. Aliás, eu gostei muito dessa questão que tu colocou, que talvez um grande impacto desse momento tenha sido esses papéis que a gente assume, né? Que somos esposa, ou sei lá, mãe, ou filha, ou dona de casa, eventualmente, mas de repente, né, empresária, de repente a gente era tudo ao mesmo tempo, quer dizer, a gente foi, naquele minuto, exigido a ser super polivalente, e aí, nessa ansiedade que pode ocorrer, a gente pode acabar sentindo que a gente não dá conta, né? Porque ou tu é uma boa dona de casa, ou tu é uma boa esposa, ou tu é uma boa funcionária, ou tu é uma boa profissional. Sempre tem características onde tu e se tu consegue fazer isso focado, melhor ainda, né? Quando eu consigo fazer só uma coisa, eu faço mais bem feito. Conversava hoje com o Bernardo, que está aqui nos acompanhando, e ele falou para mim que o home office, para ele, foi interessante porque ele deu muito, ele conseguiu, ele é uma pessoa que gosta estrategicamente de pensar, mas ele também sentiu muita falta da interação com os colegas no escritório, que também dão ideias, porque num bate-papo despretensioso, acaba rolando um grande insight, né? Eu vou conversar agora com a Carol. Carol, você também pode contar um pouquinho para nós como é que foi os teus 70 dias aí. Eu vou fechar um pouquinho o microfone, tá? Então, para mim foi mais uma mudança gigante esse ano, assim. Eu fiz mudança física mesmo. Eu morava 30 e poucos anos numa casa, casei, e inclusive meu casamento foi a última festa que teve antes da pandemia, e de repente tudo fechou, tudo mudou, e aí eu não conseguia terminar a mudança porque as pessoas não podiam fazer esse trabalho que é muito de contato, né? E, ao mesmo tempo, a casa em que a gente estava já estava com metade dos móveis fora, assim. Então, ficou uma coisa bem... ficou um contexto bem complicado, assim. Mas aí, claro, né? A gente é ser humano, a gente se adapta. E, aos poucos, a gente foi digerindo tanto o fato da gente ter que ficar em casa, quanto essa mudança. Então, conseguimos fazer mudança, meus pais se mudaram, eu me mudei, e uma coisa que eu percebi também foi a mudança de papéis. Então, assim, os meus pais sempre me diziam para eu ter cuidado. Agora, eu tenho que dizer para os meus pais ter cuidado. Eles precisam ficar em casa, eles precisam se cuidar, eles precisam usar a máscara, né? Então, assim, no começo, eu fiquei muito apavorada, assim, porque não tem como tu simplesmente dizer para os teus pais fazerem uma coisa, façam isso porque vai ser melhor para vocês, e a gente tem que conversar, tem que explicar. Então, essa troca de papéis foi uma coisa, assim, interessante de se observar, né? Até porque é uma questão de comportamento, e eu acho muito interessante essa questão de comportamento. A gente leva o comportamento das pessoas para várias vertentes, assim, inclusive para a publicidade, né? Então, a gente se comportou de forma diferente dentro do home office, por exemplo.
A gente se comportou de forma diferente para receber as notícias que, de repente, estavam na Europa e daqui a pouco estão dentro do Brasil e virou a nossa realidade. De repente, a gente vivia de uma história que a gente está fazendo agora. Então, como o Dani falou, o futuro vai depender muito da nossa atitude agora, mas também a forma como a gente vai contar depois as coisas vai se tornar a história que as pessoas vão ter que estudar, né? A gente estudou pandemias, agora principalmente, né, a gente estudou pandemias que aconteceram e a gente vai contar como essa aconteceu. Assim, claro, né, como todas as outras mudanças que vão acontecendo junto. Então, assim, falando um pouco de isolamento social, né? Como eu estou lidando com isso? Eu estou lidando assim, é uma situação temporária, então, cada vez que bate aquela coisa assim, não, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso conversar, eu preciso ver meus amigos, eu penso assim, não, calma, respira, é uma situação temporária e vai passar. Vamos tirar o melhor disso, né? Vamos aprender a lidar com, como o Dani falou também, com o meu eu dona de casa, com o meu eu publicitário, com o meu eu home office e com várias outras questões de ansiedade também, que até então, claro que já existiam, né? Mas só que agora a gente escuta as pessoas se abrirem com isso, né? Porque, por exemplo, eu vou procurar as minhas amigas para conversar, eu vou procurar fazer uma videochamada com as pessoas que eu preciso fazer contato, e as pessoas contam isso, que elas estão vivendo também essa realidade. Claro, são pessoas próximas a mim, então a realidade costuma ser mais parecida, né? Então, assim, eu percebi que, para mim, a necessidade de saber das coisas ficou mais fluente, assim. Eu preciso ver uma live, eu preciso ligar a televisão para entender o que está acontecendo no mundo, porque, além da pandemia, acontecem muitas coisas por dia e tem acontecido muitas coisas chocantes, assim, é uma semana que começa de um jeito, tu já não sabe como vai terminar. Então, assim, até a questão do planejamento, a gente tem que pensar assim, não, eu vou vou falar sobre tais assuntos durante a semana, mas pode ser que na sexta-feira eu tenha que refazer tudo, porque sexta-feira geralmente é o dia que acontece 1000 coisas, né? Então, assim, o que a gente vai falar semana que vem? Vai depender de como a gente chegar nessa sexta-feira, né? Então, assim, a gente está sendo muito versátil e não engessando mais as coisas. Vamos fazer, por exemplo, eu trabalho como social media, né? Então, eu vou fazer a pauta para um cliente. Eu preciso estar pronta para mudar tudo, porque de repente vai mudar tudo. Quando começou a pandemia, a gente tinha uma pauta, mas a gente refez essa pauta. Aí surgiram muitas informações novas, a gente refez a pauta de novo. Pelo menos umas 3 vezes a gente refez pauta, refez assunto, refez material, e tudo assim, com muita parceria, porque uma coisa que a inteligência marketing tem é parceria. Porque assim, cara, eu preciso disso, agora me ajuda, porque aconteceu com tal cliente e a gente tem que mudar. Então, todo mundo se mobiliza, todo mundo muda, sabe? E essa questão do home office, a gente se adaptou muito, muito rápido, porque já existia isso antes, assim. Claro que agora ficou mais aflorado, porque todo mundo se engajou nisso, assim. Então, eu achei bem, bem legal essa nossa sincronia, assim, de trabalhar, né? Agora, em questão eu fiz umas anotações também, porque é muita coisa para a gente falar, né? Então, assim, em questão de noção de tempo, para mim, a noção de tempo, ela deu uma bagunçada, né? Até com a live que o Hans fez, ele falou, vamos fazer rituais. E isso foi uma coisa que marcou bastante para mim. Porque, assim, a gente acorda, vai para frente do computador e trabalha. Chega às 6 horas da tarde, que era o horário que a gente saía, a gente tem que pensar, não, agora eu estou saindo do escritório,
e vou para casa. Então, eu preciso fazer um ritual para entender esta mudança, assim, né? Até na hora do almoço também, não. Vou dar uma parada aqui, vou fazer tal coisa que vai me desligar um pouco e vai, né? Desliga a social media e liga a dona de casa, né? Vamos fazer um almoço, vamos fazer alguma coisa diferente, depois desliga uma coisa e liga outra. É assim que eu estou tentando lidar com isso, né? Então, assim, a única coisa que a gente pensa é assim, tipo, agora o happy hour, ele virou o quê? Ele virou um home hour, porque a gente, às vezes, depois do trabalho, a gente quer fazer aquele brinde, aquela coisa, então a gente se liga virtualmente e faz, né? É uma situação temporária, vamos pensar Eu assim. me lembro daquele dia que você riu muito, que eu falei que o maior problema do home office era o happy hour, porque o happy hour Exatamente. sempre foi motivado porque tinha trânsito, porque tu ia primeiro, antes de chegar em casa, tu dava aquela descontraída com os colegas, né? E de Sim, repente a gente já estava dentro de casa e era só, né? Fica com mais tipo, tempo vira com pro a família. lado e agora isso. Bem legal, bem legal, bem legal, Carol. E assim, só para completar, né, o que eu vejo para o futuro é que a gente tava migrando lentamente para uma realidade que a gente agora já está vivendo, se adaptando, assim, né, vorazmente, assim. Então, eu vejo também profissões que elas não tinham tanta notoriedade que agora elas estão tendo. Por exemplo, assim, lá, ó, na televisão, a aula de biologia falando sobre vírus. Olha, o que está acontecendo? Por que eu tenho que lavar a mão? O que que me leva a tomar esse cuidado? Eu tenho que destruir o vírus e tal. E também a questão claro, né? A questão dos comunicadores, assim, está levando a informação, sabe? Quem que está levando a informação não só para o jornalismo, mas também para a tua empresa? Quem que está comunicando o que a tua empresa está fazendo pela pandemia? Como o designer está lidando com isso? Então, assim, são profissões que uma vez tu pensava, isso aí não influencia, né? O que eu vou fazer? Né? Por exemplo, fazer publicidade? Não, olha aí a publicidade, né? Olha aí a enfermagem, por exemplo. Meu Deus, o que seria da gente sem enfermagem, né? Então, eu acredito que esse chamado que a gente tem para a vida, né, para fazer alguma coisa pela vida, ele tem um sentido. Nem que ele tenha que aparecer no meio da pandemia, mas ele vai ter um sentido, né? Verdade. Então, é isso que eu... Quer comentar alguma coisa? Eu acho que é isso aí. É isso aí. Carol pegou bem o assunto. Bem, bem bacana, Carol, esse olhar para as profissões que daqui a pouco são até mais relevantes do que eram, né? A própria, um epidemiologista, talvez não tivesse nada para fazer até então, ele estava lá, né? Mas, enfim, agora ele tem um papel super importante. Tu queres complementar com mais algum detalhe, Carolzinha? Não, eu acho que é isso mesmo, Bem é o que bacana, eu penso. bem, bem bacana. Eu quero conversar com a Fernanda, porque a Fernanda há 10 anos pegando BR-101. Eu acho que quem sentiu uma quebra de ritual grande nesse processo foi a Fernanda, né, Fê? Sim, Cissa, boa noite a todos, todos que estão nos assistindo, aos meus colegas, que eu amo. Não. E, Cissa, no início foi assustador. O dia que eu cheguei na agência de manhã, que você me falou, Fernanda, a partir do meio-dia todo mundo vai trabalhar home office porque o coronavírus e eu quero que todos se protejam, como sempre, Cissa, sempre protetora de todos. E eu levei um susto, eu disse, será, Cissa, que já precisa isso? E tu fosse categórica. Sim, é a partir do meio-dia. Todos pegaram suas coisas e foram, né, embora. E por incrível que pareça, no dia seguinte a inteligência estava funcionando normalmente, cada um da sua casa, né? Todo mundo se adaptou muito rápido. Tem que tirar o chapéu para essa equipe toda. E eu, no início, fiquei um pouco perdida. Meu Deus, todo dia de manhã pegava a BR-101, ia para Balneário Camboriú, chegava lá, encontrava todo mundo.
Tinha dia que a gente se beijava e se abraçava, tinha dia que a gente estava um pouco mal-humorado, mas chegava no horário do almoço, estava todo mundo contente, e sempre com as nossas pérolas, e isso eu sinto bastante falta do meu dia a dia, desse encontro, né, essa socialização com todos, afinal de contas a gente já trabalha um tempo juntos, mas diante do que está acontecendo, né, eu acho que a Fernanda como pessoa, um aprendizado que eu estou levando assim à risca é primeiro agradecer a reclamar, né? Que eu acho que a gente se reclamar não está sendo justo, né? Com o que realmente está acontecendo. Nós todos, assim, pelo menos nós da inteligência marketing, eu acho que não tem ninguém que possa dizer não, a minha vida não está boa, né? E estou me readaptando. Também, como a Carol e o Dani falaram, em relação ao ritual, né? Por exemplo, horário de trabalho. Sim, quando eu me vejo, meio-dia e tanto, eu estou na frente do computador, 1h da tarde eu estou na frente do computador, 16h30, meu horário é 16 horas, eu estou na frente do computador, então eu acho que isso eu ainda preciso me policiar um pouco, né, para me adaptar. E, no mais, a Fernanda, como administrativo e financeiro, foi muito preocupante no início, né, o mercado ainda é tudo muito incerto, então eu costumo falar, gente, é um dia de cada vez e vamos em frente. Isso aí, muito Né? bem. Não adianta eu pensar lá no final do mês que vem, hoje, porque é um dia de cada vez. E o companheirismo entre todos na inteligência marketing é fantástico. Trabalhar com a Cissa é maravilhoso. Ela sempre incansável. Sempre, se a gente atende ela no vídeo e não está com um sorriso grande no rosto, ela já quer saber se a gente está com algum problema, o que está acontecendo, que às vezes nem tem nada, mas ela quer resolver a situação de todo mundo, e se ela não consegue resolver a situação, pelo menos ela te deixa com um astral bom. A gente dá risada, e eu acho que não é só comigo isso, é com todo mundo, porque a gente trabalhou um bom tempo no nosso espaço físico lá, né? E isso é indiscutível em relação à Cissa. E eu tenho muita gratidão a todos. Tia, 10 anos da tua dedicação aí, pegou essa mudança pegou no laço a mudança, né? Vamos mudar, e mudar mesmo, não é mudar pouco. Nossa, mas eu achei, assim, se a gente for analisar agora, Cissa, está sendo fantástico, está sendo muito bom. Não, se eu imaginasse que fosse tão bom, não que eu gostaria da pandemia, mas a gente estaria já trabalhando home office há muito tempo. Eu sempre pensava em trabalhar home office, mas como a coisa veio tão de supetão assim, no início foi um pouco assustador, mas para mim está sendo ótimo. Eu me preocupava muito, Fer, quando tu ia pegar o carro, que tu saía final da tarde, às vezes estava cansada ou estressada. Eu dizia, Fernanda, presta atenção na estrada, porque eu tinha muita preocupação. São 10 anos de BR-101. E assim, às vezes tu não estava bem, porque tinham problemas naturais do trabalho, até às vezes, né, algum desgaste natural do financeiro, do administrativo, de pequenininhos e coisa. E eu me lembro que eu sempre ficava, Fernanda, tu tá indo pro carro, tu tá indo pra tua casa, BR-101. Eu ficava muito preocupada, sabe? Então, eu me lembro que ano passado nós duas conversamos, eu dizia, Fernanda, home office para ti 3 vezes por semana, tu não dá, não consigo, não vai dar tempo, não vai conseguir. E eu dizia 2 vezes por semana, então, Fernanda, home office, não dá, Cissa, não consigo, não dá. E assim, eu sei que as coisas são perfeitas porque não somos só nós quem arquitetamos, né? Existe um arquiteto maior do que todos nós,
claro, eu não estou comemorando a pandemia, pelo amor de Deus, mas eu ninguém estou está. a capacidade que nós temos de nos reinventar, sabe? E o quanto eu fico feliz de te ver segura e cuidando de tudo como se fosse, né, normal, como se estivéssemos juntas, né? Até brigar, a gente briga, à distância, a gente consegue. Tá tudo certo, né? Sim, tá Obrigada, tudo Fê, certo. E eu também quero, assim, parabenizar a nossa equipe, é ótima, todo mundo é muito parceiro, todo mundo se ajuda. Eu acompanho no grupo da inteligência, a Carol sempre, gente, eu preciso de tal coisa, às vezes, perto das 6, sempre tem alguém pronto para ajudar, né? Então, gente, vocês são ótimos. Parabéns então, para todos. Para você também, Cissa. obrigada para vocês todos, né? Eu quero convidar agora, eu vou falar com o Léo, não vou deixar ele por último, porque ele vai ficar muito envergonhado, né, Léo? O Léo, eu vou contar isso aqui em público para vocês todos. O Léo, ele é um menino fantástico, ele é maravilhoso. E um dia nós estávamos num churrasquinho aqui em casa, né, Léo? Conversando, coisa e tal, tomando uma cervejinha. Ele falou: Cissa, tu não contrata frila, quase, tu não tem frila, tal, a agência mais ou menos depende da equipe. Eu falei: a gente consegue organizar bem nosso tempo de trabalho, a gente consegue ter fluidez e fluxo e entregas e tem comprometimento com prazo, não precisa muito de frila. E ele disse: e home office? Tu nunca pensou em trabalhar em home office? E eu falei: já falei sobre isso com a Fernanda, mas ainda não tenho como fazer isso, porque é difícil. A mesma discurso da Fernanda, igualzinho, eu entreguei para ti, Léo. E agora eu quero que tu me diga, afinal de contas, e esse home office aí, como é que tá? Boa noite, pessoal, tudo bom? Bem, para começar, assim, né, todos começaram do começo, vamos começar do começo, então, né? A gente tinha acabado de terminar uma temporada, que era a temporada Alto Verão aqui em Balneário. Então, a cidade estava explodindo energia, né? E começou aquele negócio, que foi a Fernanda falou, surpreendeu todo mundo, porque a gente estava todo mundo no auge ali, verãozão, os jobs bombando, vamos parar tudo, veio o Covid, então eu estava acostumado até, o pessoal aí do trabalho, acho que deve ter aquele ciúminho do bem, que eu botava minha mochilinha, tchau pessoal, tô indo filmar, tô indo... Então eu estava acostumado a sair muito na rua. Então uma coisa assim que me chocou foi esse primeiro, ainda mais no começo, que foi bem forte, assim, tipo, não podia mais sair de casa. Então aquilo para mim assim foi uma coisa meio que difícil para se adaptar, porque eu estava sempre na rua. Chegava, ia lá para a inteligência, trabalhava lá, surgia algum job, tinha que sair para filmar, para trazer material para o pessoal. Então essa correria e de repente do nada a gente ficar trancado em casa, né? Então essa adaptação assim do agito para ficar em casa para mim foi bem difícil. Então, ainda mais por conta de fazer filmagem e tudo mais, né? O que eu mais posso contar para vocês? Me ajudem. Assim, eu penso, né, Léo, que tu sempre foi uma pessoa que procurou também te equipar bem com tecnologia, e tu tem um carinho muito grande pela tecnologia, e talvez tu construiu dentro da tua história, né, um aparato de equipamentos que tu tinha muito carinho, muito orgulho. Talvez a história de, vamos trabalhar home office, porque talvez uma saudade de estar no Mac, coisa tal, né, aquela situação de, pô, meu teclado, a minha cadeira. Mas... Oi? Pode. Quando tu ficou limitado, né, tu se sentiu um passarinho preso, na verdade, não pela agência estar demandando esse tempo teu de dedicação ao trabalho, mas ao fato de saber que tu não poderia, por exemplo, dar um pulinho ali e ir lá... E resolver o problema. No posto, né? Fazer o que tu gosta de fazer no posto, por exemplo. Por exemplo, tomar uma no posto. Esse isolamento, assim, no começo, assim, foi meio pesado, assim. Porque eu sempre gostei da liberdade, assim. Uma coisa que eu tenho que falar também da inteligência é eu poder ser eu mesmo, poder mostrar meu trabalho. Uma coisa, assim, que todos nós já passamos por outras empresas, né?
aquela coisa entre colega brigar, sabe? Eu sou melhor que tu, aquela discussão. É uma coisa que com o meu diretor eu me dou muito bem, com meus amigos aqui da redação não tem problema, com o Gui estamos sempre se ajudando. Então, o que eu acho bacana é essa amizade nossa, sabe? As pessoas, a gente pensa assim, a gente está falando isso porque a gente está na livezinha. Realmente não, é porque é uma coisa legal, sabe? Eu sei que eu posso contar com cada um aqui, cada um do seu jeito, sabe? Mas contando cada um, eu conto com vocês. Com certeza, Leozão. Obrigada mesmo, tá? Mas acho que era basicamente isso, assim, sabe? É mais do... Tu falou no Gui, né? O Gui é o cara que... O Gui, assim, ele fica sumido, né? Durante horas. De repente, ele enche a tua caixa de e-mail, um monte de job. Brrr. Quer dizer, ele tava lá naquela bolha dele, né? Trabalhando, coisa e tal. E, de repente, ele chega e entrega um monte de coisa junto, né, Gui? Tudo bem aí? E tá com o microfone fechado. Abre o microfone, Gui. Acho que agora foi. Boa noite, primeiro, para todo mundo. E é bem isso, a gente é bem companheiro, isso é muito bom. Acho que isso foi o que ajudou a gente a se adaptar tão rápido, né? Eu concordo bastante com o que todo mundo falou, bastante com o que o Dani falou. A gente estava quando aconteceu, assim, foi muito rápido, a ação da Cissa foi uma ação muito rápida para ajudar todo mundo. E a gente sempre tem aquela sensação, que nem o Léo falou, a gente voltou, estava saindo da alta temporada aqui em Balneário Camboriú, que já estava sendo algo novo para mim, que eu já vim de fora, já vim de um processo de adaptação. E a gente tem aquele pensamento, não vai chegar aqui, a gente não vai precisar passar por isso, e de repente a gente precisou. Foi algo novo, e o que ajudou assim mais foi o companheirismo da nossa equipe sempre junta, a gente sempre se ajudando a se adaptar, se a gente precisa de algo, as correrias do final do ano a gente sempre resolvia, e o que eu mais sinto falta realmente é a interação com vocês, né? Eu me tranco nessa bolha porque eu perco a atenção muito rápido. Eu vejo as conversas no WhatsApp, o pessoal continua com as brincadeiras de sempre que a gente tinha no escritório, então eu já me fecho um pouco para poder produzir ali, senão eu acabo me perdendo e vou acabar atrasando alguns jobs. Mas para mim foi isso, foi um processo de adaptação que pegou todo mundo de surpresa. Mas foi graças assim, a vocês, o companheirismo de todo mundo, que a gente conseguiu se adaptar bem rápido. E eu acho que é isso. Eu me preocupo muito com o Gui, porque o Gui é um cara fantástico, ele é muito dedicado, muito produtivo, mas ele tem uma característica de ser um pouco mais silencioso. Então, às vezes, eu coincidiu que no começo ele estava sem webcam, né? E eu não via ele. O Gui, tu tá aí? Tá tudo bem, Gui? Fala comigo! Sim, fiquei um bom tempo sem aparecer, não tinha nenhuma fotinha. Mas estava aqui. Estava sempre aqui dedicado aos trabalhos da gente. Imagina, eu que agradeço. Muito importante para nós, tá? Imagina, eu que agradeço isso. Vou falar com o cara que tá lá em Jaraguá do Sul, né? Eu falei, não, quando a gente vai fazer o meeting do Google, ele está fora da área da inteligência marketing. Você tem certeza que ele vai participar dessa reunião? Sim, Google, ele vai participar dessa reunião. Direto de Jaraguá do Sul, Felipe Tum. Bem-vindo. Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sou o Felipe, como você falou. Eu sou redator na Inteligência Marketing e eu sou a carinha nova na agência, né? Eu entrei, para mim tem sido uma mudança bem grande, assim, eu entrei logo que em janeiro, começo do ano. Comecei ali no processo, né? Me adaptar dentro da agência, galera nova. Acho que já no primeiro dia que eu fiz a entrevista com a Cissa, foi uma surpresa super agradável, já senti que ele é um ambiente super bacana, me senti super bem na entrevista. A Cissa me pediu meu signo, foi algo que até me deixou assim, cara, que massa. E depois ela me deu um abraço, eu fui falar com o pessoal na sala, acho que também todo mundo ficou meio chocado que eu sou muito alto, então já deu aquela quebrada no gelo, assim. Só 2 metros de altura, só. Só 2 metros, galera, só 2 metros. E, enfim, eu comecei, né, me adaptando, foi super legal, nos primeiros dias já senti uma energia super positiva, os trabalhos começaram a fluir super bem, e aí logo veio o Covid, depois de 1 mês e meio veio o Covid. Então eu estava num processo de adaptação, tive que passar para um outro. Nunca tinha trabalhado de home office, então foi um outro desafio, me adaptar dentro de um apartamento, que eu também morei, sabe, tinha acabado de me mudar, então foram vários desafios juntos. E aí
Mas foi fluindo, foi super tranquilo, a equipe super unida, foi algo que também me chamou muita atenção, essa questão da união. Qualquer coisa, a galera tá sempre unida para te ajudar, manda uma mensagem no grupo, tá todo mundo pronto. Isso é muito, muito legal, todo mundo falou isso, é muito verdade. Foi algo que me chamou a atenção logo no início. E aí, depois de um tempo, eu me cansei de estar em Balneário Camboriú, trancado num apartamento, e eu decidi voltar para casa dos meus pais, que é aqui em Jaraguá do Sul, onde eu não morava mais com eles há 3 anos e meio, então tem sido um desafio de depois, né, eu tenho 22, sair de casa, tinha minha liberdade em Balneário Camboriú, né, sair, enfim, toda aquela vida, e aí eu voltei para casa dos pais, então tem sido um desafio. Eu estou encarando a pandemia da forma, achei interessante que o Dani falou sobre essa questão de diferentes personas que a gente tem na nossa vida, né, então eu como redator de inteligência, mas eu também trabalho como fotógrafo, e eu também gosto muito de escrever nas minhas horas vagas e fotografar a vida, assim. Então, essas diferentes personas que eu tenho na minha vida pessoal, elas estão lidando com a pandemia de uma forma diferente. Eu gosto muito de registrar, eu gosto muito de pensar sobre essas tendências, a questão do novo normal que está sendo construído agora, não é uma coisa que vai surgir numa data e num local marcado, né? A gente está construindo esse novo normal juntos, nesse exato momento, fazendo uma live de lançamento, e é algo super novo. Então, essa ideia de registrar tem algo que tem me cativado muito, e eu tenho visto a pandemia em fases, né? A gente começou lá de um jeito, agora a gente já está entendendo tudo de uma forma muito diferente. Quando começou a pandemia, eu tenho muitos amigos que moram fora do país, e eu entrava em contato com eles, pessoas que eu não falava há muito tempo, eu fazia videochamadas, e eles me contavam, amigas minhas que tiveram coronavírus na Itália, me falaram, meu, tá muito tenso e tal, e eu fui entendendo aos poucos. Chegou no Brasil, eu já tinha uma compreensão um pouco maior, então as coisas estão acontecendo em etapas, assim. Eu acredito que talvez outras pessoas também percebam que tem fases, né? Cada semana, um período de tempo, o sentimento muda, a forma que tu percebe o mundo muda, as coisas que tu sente falta do mundo normal também mudam, né? Hoje, no começo eu tinha muita saudade de coisas simples, assim, tipo sair de casa, eu estava me sentindo muito preso. Hoje em dia eu já tô amando ficar em casa, sabe? Coisa que eu, que sou ariano, a Cissa sabe que ariano é uma pessoa super, né? Eu tinha pavor de ficar em casa. 2 arianos, eu e a Carol. E, enfim, agora eu tô amando, sabe? Então tem sido um processo de crescimento, de amadurecimento muito legal. E é isso, eu acho que queria falar novamente sobre a questão da equipe, é muito unida, eu tô gostando muito de trabalhar na inteligência, acho que é uma família de verdade. Não vejo a hora de a gente se reunir novamente, poder tomar uma cerveja, tô aqui com meu vinho, mas tomar todo mundo junto, sabe? Isso eu acho que eu fiz uma vez só, né? A gente teve um happy hour e eu já achei aquilo o máximo e eu quero mais e não vejo a hora também. Enfim, acho que é isso. Tentei englobar todas as minhas ideias, mas... Legal. Então, rapidinho só, eu queria também que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência com a agência, porque como tu mesmo colocou, tu entrou em janeiro, em março, dia 17, lockdown, sai todo mundo, vai embora, tu vai para, depois de algum tempo, tu vai a Jaraguá, mas tu acaba tendo as demandas naturais que tu tinha e que tu tirava tuas dúvidas ali, né, dentro da sala da criação, junto com o Daniel e toda a equipe. E de repente, tem um briefing que diz o seguinte: a inteligência marketing não vai mais ter paredes. Ela não terá mais paredes. A inteligência marketing se abre para o mundo. A inteligência marketing passa a ser completamente aberta e conectada. E eu preciso de 6 para o mercado, sem que isso comprometa, né, principalmente a imagem do nosso compromisso com o cliente. E daí, realmente, eu vou pedir para ti testemunhar pela rapidez com que isso aconteceu na tua visão, né? Tu entrou e isso aconteceu rapidinho. A Carol entrou um pouco antes, mas eu creio que, como tu é o mais recente, como foi para ti entender que dá para fazer e que dá para fazer bem feito? Então, eu acho que, para começar, eu acho que essa questão da união e de a gente entender que a gente não precisa estar num lugar físico para que o trabalho seja feito com muita qualidade, né? Isso eu acho que é fundamental, a comunicação, a gente trabalha com publicidade, então comunicação é a base.
né? A gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber trocar, tem que ter dúvida, tem que perguntar. Então, eu acho que, para começar, para eu perceber que isso ia dar certo, porque também foi um desafio para mim, né? Trabalhar de home office e aí perceber a agência que eu já conhecia inteligência marketing antes de trabalhar, ver essa transição para um ambiente de home office foi bem interessante. Eu acho que a gente também está atento a essas novidades, tendências, isso também fortaleceu bastante para que esse movimento aconteça de uma forma bem sólida e bem unida. Então, para mim tem sido bem interessante, tem sido um desafio com certeza, mas é aquele desafio que vem para agregar com certeza. Então, acho que a gente vai tirar de letra, a gente já está conseguindo fazer isso, né, de uma forma incrível, e acho que, não sei, tem tudo para dar certo, assim, eu vejo de uma forma muito positiva, sabe, todo o movimento, desde o começo até agora. Parece que, assim, que eu estou trabalhando com vocês há muito tempo, sabe, parece que eu trabalho ali na inteligência, tipo, uns 2 anos, assim, mas eu trabalho faz, tipo, 4 meses, sabe, então 3, 4 meses, não, 4, então passou muito rápido, mas acho que é por conta dessa união mesmo. Legal, legal. Eu gostei de ouvir isso, porque realmente pegou uma transformação, entrou num momento de transformação. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live, a Maria, o Alex, o Jason, o Elvis, daqui a pouquinho a gente vai estar em sala de aula, né, Elvis? Obrigada pelo convite, a Nayara, enfim, o João, a Iva, nossa parceirona, o Fernando Assante, querido, amado, a Dani Fux, maravilhosa, o João Paulo, o Rodney, meu colega do Lions, o Mazoco, que também é um baita cara na área de publicidade e comunicação, sempre respeitei muito, o Bernardo Santana, um designer fantástico, maravilhoso, além de ser um marqueteiro também muito bom, a Gabi de Araújo, a Kalinka, que eu conheci há pouco tempo, mas me apaixonei, uma pessoa divina, nós nos conhecemos na véspera da pandemia, né, Kalinka? Foi a última vez que eu saí na casa do Rainer, inclusive. O Rainer também estava ali no início da live, não sei se está ainda, enfim, eu sei que as pessoas têm outras coisas para fazer, mas para nós foi muito bom. Eu quero agradecer aos inteligentes da Inteligência Hub, que a partir de hoje não tem mais como negar a nossa conexão entre nós, entre os clientes, entre o mercado, né? Eu sei que os nossos parceiros estão tão conectados conosco quanto nós entre nós, porque é em tempo real a nossa conversa, é muito efetiva, é muito rápida e é muito dinâmica. A gente já tem boas parcerias azeitadas no mercado, não quer dizer que a gente não vai abrir novas, né? A gente sempre vai abrir, né, novos parceiros aí para trabalhar com a gente. Mas eu quero agradecer, e está então lançada oficialmente a Inteligência Hub. Eu vou pedir para todos, né, que a gente faça um brinde aí, né, para esse momento novo da agência, e agradecer a confiança dos nossos clientes, principalmente, por entender que dá para fazer diferente, dá para ser bom, dá para, né, para a gente ser competente, não precisa ter um lugar, né, é só ter a Inteligência Hub. Valeu, pessoal, obrigada mesmo, de coração. Já acompanhem aí nas redes sociais, o Bernardo mandou um brindezinho. Acompanhem nas nossas redes sociais, nosso novo vídeo, nossa nova marca, nossa identidade. Quero agradecer ao Dani, que foi fantástico também. Teve uma sacada divina, porque eu falei, vamos nos abrir, Dani, vamos abrir nossa cabeça, vamos abrir nossa forma de pensar. E aí, ele foi tão literal que ele realmente desconstruiu a marca da agência para fazer com que ela ficasse totalmente aberta, né? Ela não está mais, de maneira nenhuma, limitada. Não temos parede. É isso que eu quero dizer de novo. Nem muros, né, Dani? Exatamente. A marca, por ser lançada, né, nesse momento que a gente está vivendo, parece que meio que a gente foi lançado porque a gente tinha que ser lançado, mas não, ela está sendo planejada já há algum tempo. Como a Cissa falou, a Inteligência Hub já era um projeto nosso há um tempo atrás. A gente ouvia por aí falar sobre a Inteligência Hub, mas não dá para fugir de dizer que esse momento ajudou a gente, deu um empurrãozinho para a gente lançar ela de uma vez, sabe? E também para analisar tudo que a gente vai passar de agora em diante e criar essa nova identidade visual, né? Então, a inteligência marketing evoluiu, ela acrescentou mais informação, ela acrescentou mais serviços
e espero que vocês gostem aí da nossa nova comunicação, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigada e nos vemos por aí. Beijo. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Um beijão para todos.